recebemos o senador Sérgio Moro aqui presencialmente. É uma alegria recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao Entre Linhas mais uma vez. Obrigado, sempre um prazer estar aqui no Entre Linhas, na Gazeta, Mari, Guilherme. Muito assuntos, né? Faz tempo que eu não venho aqui, relativamente. É que tem acontecido tanta coisa, né? Mas é sempre um prazer, é uma oportunidade para a gente prestar aí os nossos contas do mandato que a gente está fazendo. Estava ouvindo aqui o vereador, estendo a ele também meus cumprimentos pela fala, preocupação com a questão da educação, da qualidade, e realmente a gente precisa tomar cuidado que a educação não seja utilizada como instrumento, muitas vezes, de política partidária. Isso é errado. Com certeza, Mari. Lembrando que o senador Sérgio Moro também é colunista na Gazeta do Povo, né? De 15 em 15 dias, né, senador? 15 em 15 dias, isso. Tenho escrito normalmente sobre os temas ali que surgem nesse período, batido muito na tecla da segurança pública, que acho que é um dos grandes temas hoje do Brasil, da preocupação. Nós temos visto um crescimento do crime organizado, da violência. Todos nós acho que ficamos chocados com esse latrocínio que foi filmado lá em São Paulo nesses dias, e também com aquele ataque, né, uma delegacia no Rio de Janeiro. O Paraná não tem os mesmos índices, vamos dizer assim, pelo menos a violência aqui até não está no mesmo patamar do Rio, nem de São Paulo, mas nós temos que tomar muito cuidado para o crime organizado não tomar conta, porque hoje a gente vê uma completa ausência de política pública do governo federal em relação a esse tema. Então, os estados têm que se virar sozinhos, os municípios têm que se virar sozinhos, até que eventualmente mude esse governo federal. Mari, se me permite, eu queria fazer uma pergunta para o senador em relação à violência também que ocorre nos campos. A gente falava em off aqui sobre Terra Roxa, Guaíra, umas invasões de ditos indígenas, né, que esses não são oficialmente indígenas, né, mas invadem terras, fazem de reféns os donos das propriedades, e a gente sabe muito bem da ligação do governo federal com esses grupos também, chamados de movimentos sociais. A gente destaca sempre aqui o MST, porque é o mais famoso deles. Inclusive o presidente, o líder do MST viaja até em avião presidencial com o Lula em viagem internacional. Como é que o Senado, como é que o senhor senador tem visto essa questão, e aqui no Paraná, né, senador? É uma pergunta excelente. Eu estava agora até no meu gabinete, reunido com o prefeito lá de Guaíra, o Gil, também com autoridades ali de Terra Roxa, o pessoal do Sindicato Rural dos dois municípios, e hoje é uma situação de completa insegurança jurídica nesses dois municípios, porque há invasões de terras por indígenas, pessoas que se autoafirmam indígenas, e não existe uma forma de resolver a questão, porque a justiça está manietada, há decisões de reintegração de posse, mas elas não estão sendo cumpridas. Tem que tudo passar por uma Câmara de Conciliação, que no fundo leva 1000 anos para a questão ser resolvida. O prefeito me dizia, olha, eu tenho um aeroporto que eu preciso de uma série de licenças para melhorar o aeroporto. E aí a vida dele é um inferno, porque ele precisa de licença do IBAMA, precisa de licença da FUNAI, precisa de licença do IFAM, precisa de licença de tudo e não consegue avançar nada ali no município. E esses dois municípios não vão ser inviabilizados ali, porque a população é muito dinâmica e dedicada ali aos municípios, mas a vida deles vai se tornando cada vez mais difícil. E há invasões também em terras urbanas. E se tem invasão em terra urbana, olha, tem que, se não é para reintegrar de imediato, tem que seguir as regras municipais, como qualquer outro morador da cidade. O grande problema que gerou um imbróglio jurídico tão grande, por conta dessa confusão que o Supremo está fazendo nesse tema do marco temporal, por conta da política do governo federal, que ele simplesmente não reage a essas invasões, no fundo ele acaba estimulando, que está tudo paralisado. É uma pena. Nós vamos lá votar no Congresso, já votamos a lei do marco temporal, mas a sensação é que nós precisamos aprovar uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional para definir a questão do marco temporal, para dar segurança jurídica. Porque a pretensão demarcatória que existe da população em cima lá de Guaíra e de Terra Roxa inviabiliza os municípios. De Terra Roxa é 20%. De Guaíra vai virar uma ilha dentro de uma terra de demarcação indígena. Então, assim, não é ignorar também o direito das populações de encontrarem o seu caminho para a felicidade, para a prosperidade, mas você não pode inviabilizar cidades inteiras com base nessas pretensões.
E é uma paralisia completa hoje. O governo federal é um desastre, né? Mas é uma paralisia completa nesse tema. E, infelizmente, também a justiça não consegue reagir porque ela está manietada por tantas regras e protocolos que são criados que acabam inviabilizando até o mais básico, que a terra foi invadida, às vezes até a área urbana, tem que ter a reintegração. Resolver a pretensão de uma outra maneira. Senador, e tem uma questão também, além do que o senador citou, que o marco temporal foi aprovado, aliás, com ampla maioria, né, senador? O STF teima em legislar em relação a todos os temas, inclusive a esse também. Mas a gente vê a questão do marco temporal também como uma questão de soberania nacional, né, senador? Porque nós tivemos o caso aqui no Paraná também dos índios brasiguaios, são chamados assim, índios que vêm do Paraguai, tomam as terras aqui no Paraná e acabou. É deles, né, senador? Impressionante. É falta de ter respostas jurídicas que estejam funcionando. Se invadir uma terra que é propriedade privada, tem que ter a reintegração de posse. É questão da lei, tem que cumprir a lei. No marco temporal, isso é uma construção que veio do próprio Supremo, lá naquela Raposa do Sol. Eles que criaram. Aí se colocou na legislação, o Lula vetou, foi derrubado por ampla maioria e a lei não está sendo respeitada. Foi criado lá no STF, no gabinete do Gilmar Mendes, um gabinete de conciliação. Eu sempre achei que aquilo era mais para enrolar do que avançar para qualquer direção e realmente não chegou a lugar nenhum. Vamos ter que retomar esse tema e o Executivo e o Legislativo têm que respeitar a lei aprovada no Congresso. Vamos dizer, eu acho um absurdo nós temos que aprovar agora uma PEC sobre esse mesmo assunto, mas eu tenho certeza que a PEC, pela maioria que nós aprovamos lá, a lei do marco temporal, também vai ser aprovada. Daí, será que a gente vai ter que procurar os órgãos e dizer, olha, precisa agora cumprir? Vamos ter que começar a colocar na lei, Guilherme, se não cumprir é crime de responsabilidade. Porque, pelo jeito, é só assim que as coisas vão funcionar. Ótimo. Aproveitando que a gente está falando sobre insegurança jurídica, a gente vê insegurança jurídica no nosso país em diversos âmbitos, né? E, inclusive, a gente tem discutido muito, é claro, a questão da denúncia da PGR contra Bolsonaro e outros 33, a questão que veio à tona aí, todos conseguiram visualizar a delação sob ameaça, muita pressão de Mauro Cid. Como que o senhor avalia, né, especialmente porque a gente sabe como a esquerda criticou a Lava Jato pelas delações e tudo mais, e a gente viu agora o que estão fazendo, né, em relação a esses processos todos, senador? Olha, primeiro eu quero dizer assim, não tem uma comparação possível entre a Lava Jato e esses processos. Lava Jato era um crime de corrupção, eles estavam muito bem documentados, inclusive existia depósitos de milhões de dólares, milhões de reais, confissões que se amparavam nessa prova documental. Então foi um trabalho diferente. Houve depois uma reação política por parte do Supremo e por parte de outras instituições que esvaziaram o combate à corrupção, infelizmente, nos colocando naquela vala de impunidade novamente. Resultado disso, a imagem do país se deteriorando. Vimos aí a queda no ranking da Transparência Internacional, uma queda significativa. Isso é ruim para o ambiente de negócios e é ruim para o setor privado, né? Porque voltou aquela história de cobrar taxa, de cobrar dinheiro para deixar o setor privado ali em paz. E também o capitalismo de compadrio, que são empresas pagando para obter vantagem competitiva em detrimento das outras junto ao governo. Mas, enfim, esse é um tema. O que nós temos aqui do processo no STF, eu tenho uma posição muito clara, primeiro em relação ao 8 de janeiro. Tá? Eu visitei várias das pessoas que estavam presas. Queria até visitar mais, mas muitas vezes pedi autorização e o senador da República não era autorizado, né, para você ver, pelo Supremo para visitar presos. Inclusive um preso do Paraná aqui, que a família me contatou que estava doente, né, e eu queria ver a situação em loco, pedi, né, autorização para visitar e não fui autorizado. Achei uma coisa assim esdrúxula, mesmo com parecer favorável da PGR, mesmo com assentimento da defesa. Mas, enfim, as penas que foram aplicadas para esses indivíduos foram muito elevadas, foram desproporcionais. Não justifica 17 anos para a mulher lá, Débora, a mulher que pintou de batom a estátua. Não justifica 17 anos para Fátima de Tubarão. O que eles fizeram foi errado. Tá? Não pode invadir, não pode depredar prédio público. Isso é tão errado quanto as invasões. E eu sempre achei uma pena pequena, alguns meses, prestação de serviço, eventualmente. Eu até tive a oportunidade, numa conversa informal com o ministro Supremo, lá atrás, no começo de 2023, dar uma sugestão e falei, olha,
Isso que eu acho que essas pessoas precisam ter uma pena pequena. Né? Erraram, mas foi aquele sentimento de turba. Né? Que eles talvez até imaginassem que iam dar um golpe, né? Alguns falavam assim, mas era absolutamente inviável. Era uma grande insatisfação e aquilo explodiu. Bem, não concordo com esses 17 anos. Então, eu tenho daí um compromisso, tá? Que se for colocado para votar uma anistia para eles, eu voto a favor. Primeiro, eu defendia que fosse reduzida a pena. Mas aí já estão há 3 anos presos, né? Vários deles, com amplo sofrimento. Então, já voto a anistia de uma vez. Vamos ver como isso vai evoluir no Congresso. Não é um tema fácil. Também tem muita oposição. Outra questão é a denúncia, né? O que eu acho aqui da denúncia, tá? Eu não quero ficar opinando sobre o mérito dela, sobre os detalhes, mas acho que os acusados devem ter direito a um julgamento justo. E o melhor que poderia o Supremo fazer para isso, e para o próprio Supremo, tá, seria simplesmente mandar o caso para a primeira instância. Por quê? Porque dos denunciados, praticamente quase nenhum tem mandato. E aí tinha a jurisprudência do Supremo, que dizia que acabou o cargo ou o mandato, manda para a primeira instância. Eles mudaram no final de 24. Né? Num caso lá, dizendo que se fosse praticado durante o mandato, no exercício da função, ainda se manteria. Mas alteraram uma jurisprudência que vinha anteriormente. Me pareceu uma mudança de ocasião. Então seria melhor jogar para a primeira instância. O único que tem mandato, que é o deputado federal Ramagem, mas os fatos que lhes são imputados são anteriores ao exercício do mandato, que também não determina o foro privilegiado. Na verdade, a gente tem que acabar com o foro privilegiado. Eu sempre fui contra. A gente tem conversado isso lá no Congresso. Difícil é encontrar uma maioria, mas tem muitos parlamentares lá no Senado que entendem que o foro privilegiado virou uma espécie de armadilha, gerando uma relação não saudável entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Então, melhor é ninguém ter foro privilegiado. Mas agora, o quadro atual já permite que o Supremo tome essa decisão, mande para a primeira instância. Aí vai ser julgado por um juiz técnico, com recurso, que vai ser julgado por um tribunal, porque o caso ficou muito politizado. E às vezes se vê ministros do Supremo Tribunal Federal dando declarações, entrevistas sobre o que ele entende do caso, o que ele não entende, como é que pode fazer isso? No nosso caso lá da Lava Jato, quando foi o Lula, foi julgado na primeira instância. Foi julgado em apelação. Eu nunca dei entrevista falando sobre o mérito do caso. Nenhum dos embargadores deu entrevista falando sobre o mérito do caso. A justiça tem que se preocupar em fazer justiça na forma da lei, mas também a aparência de justiça é fundamental. E eu creio que, infelizmente, pela politização que foi gerada nesse caso, o melhor que o Supremo poderia até fazer, e não estaria abdicando do seu papel, seria remeter esse caso à primeira instância. E aí se julga se houve plano, se houve tentativa. É evidente que golpe não houve, porque senão, né, acho que nós saberíamos. E a grande discussão de mérito do caso é: chegou a configurar ou não chegou a configurar uma tentativa? Além de, claro, poder ser discutidas as provas e os detalhes ali de cada caso. E vamos também deixar claro, né? Ninguém defende uma solução de golpe ou de uma volta, uma solução de força. Nós somos uma democracia e tem que ser respeitada, mas também tem que ser respeitado o devido processo legal. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Agora, em relação aos manifestantes do 8 de janeiro, meu compromisso é claro: se vier um projeto de anistia, eu voto a favor. Aquelas pessoas já pagaram pelo que fizeram, mais do que deviam, e não se justifica você, por questões políticas, você impor um sofrimento a elas. Um grande problema, só para finalizar, eu sei que estou falando aqui demais, não, fica à vontade. mas é que as pessoas misturam tudo. Então, lá, o 64, teve os casos de tortura, as pessoas não foram punidas. Aí, não, agora tem que recair a espada da justiça em cima do pessoal do 8 de janeiro. Aquele filme aí que está rodando, do Oscar, né? Ainda Estou Aqui, que conta uma história ali importante, essa memória, e teve lá problemas, excessos, gente que morreu, que não devia ter, né, que foi assassinato e tal,
mas assim não dá para descontar na Dona Fátima de Tubarão. Né? Do outro lado, a anistia desse pessoal não tem nada a ver com 2026. 2026 é uma questão política, vamos ver como é que vai ser essa eleição. Não dá para a gente impor um sofrimento desproporcional a essas pessoas, uma punição além da culpa, pensando em resultado eleitoral em 26. Senadora, algumas questões aqui em relação, por exemplo, à denúncia do Jair Bolsonaro e de outros 33. Nós vimos, por exemplo, um dia antes, o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, falando que uma eventual denúncia não seria julgado com viés político. A gente tem que lembrar aqui que, inclusive, a frase da Débora, escreveu com batom, é do Barroso, o perdeu o Mané. Mas ele disse outra também, que vencemos o bolsonarismo. Quer dizer, como é que não vai existir um viés político em um julgamento de uma pessoa que se chama Jair Bolsonaro, quando o presidente da Suprema Corte chama que venceu o bolsonarismo? Eu queria ver uma visão do próprio Senado em relação ao STF. A gente sabe da independência de poderes, mas existe uma vigilância do Senado em relação também a esse tipo de frase, esse tipo de manifestação dos ministros? O que eu falei agora há pouco, por isso que eu acho melhor que a politização que alcançou esse caso, por algumas declarações infelizes que foram feitas, era melhor que isso fosse julgado na primeira instância. Porque aí você tiraria essa politização excessiva e você ia ter um julgamento mais técnico, com mais condições de ser visto como técnico e imparcial. Porque eu disse, tudo bem, pode ser que o Supremo consiga fazer um julgamento imparcial, mas se vários dos ministros, a percepção que a gente tem, se sentem como vítimas, que eles foram atacados, afrontados, será que vai ser possível realmente convencer a população, a sociedade civil, de que haverá um julgamento técnico e imparcial? Então, a melhor coisa, e aqui, numa relação respeitosa com o Supremo, eu também não concordo em ficar atacando pessoalmente o ministro Supremo, a gente pode fazer crítica, né? Mas não concordo em qualquer espécie de ataque pessoal. Mas para o próprio Supremo se livrar disso, né? Manda lá para a primeira instância e vai poder dar a última palavra ainda num eventual recurso que pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, como foi nos casos da Lava Jato, né? Como foi no caso do ex-presidente Lula. A meu ver, seria a melhor forma de resolver essa situação específica, essa percepção de que eventualmente pode estar diante de um jogo já jogado, entendeu? Claro que vão ter as provas a serem produzidas, até algum momento só se viu as provas que a acusação coletou e apresentou, e ele dá a interpretação que eles dão. Então tem muito ainda que pode acontecer, mas, enfim, seria a melhor solução para o Supremo Tribunal Federal. No Senado, o que tem havido uma certa preocupação é quando o Supremo tem invadido alguns temas que nós entendemos que eles são absolutamente controversos, que eles não encontram uma resposta clara na Constituição e que precisam ser resolvidos pelos representantes eleitos. Então, por exemplo, a questão das drogas. O Supremo proferiu uma decisão praticamente descriminalizando o porte e posse de drogas, maconha pelo menos, até 40 gramas, dizendo nesses casos é usuário, nesses casos não vamos considerar como crime. Ocorre que o Congresso já decidiu, quando aprovou a lei antidrogas, um tratamento de distinção entre o usuário e o traficante, mas disse que ainda assim era crime do usuário, mas não o submeteu à pena de prisão. E não quis definir nenhum critério objetivo. Porque o grande problema do critério objetivo, Mari, é assim, você dá um manual de como vender drogas na rua. Se eu sair com 40 gramas de maconha e a polícia me pegar, eu vou dizer que sou usuário. Né? E 40 gramas de maconha, você não vai ver um traficante saindo com um saco atrás nas costas de maconha para vender na rua. São pequenas quantidades. O Supremo pode até achar, olha, eu acho que a forma desse combate às drogas, ao tráfico, não é inteligente. O Supremo pode entender isso. Eu acho que é melhor ter esses outros critérios. Só que o Supremo é para decidir questões de justiça, de constitucionalidade, e não de conveniência ou inconveniência de política pública. É a mesma coisa que eu estou vendo agora, em outro cenário, desse plano pena justa. Que no plano das intenções é ótimo. A gente tem
não pode ter presídios superlotados, os presídios têm sido escola do crime. Qual é a resposta desse plano pena justa? Abrir as portas da cadeia. Bem, e tem que combinar com as pessoas lá fora. Vai resolver? Não resolve. Nenhum lugar do mundo, você aumentar a impunidade resolve o problema da criminalidade. E é um tema que tem que ser discutido com o Congresso. Eu estou lá na Comissão de Segurança Pública, né? Nós vamos começar uma nova fase agora e nós defendemos, sim, legislação dura contra o crime. Eu não sou nada de bang-bang, tá? Esse negócio de bandido morto e tal, para mim é bobagem. A gente tem que cumprir a lei, mas a lei tem que ser rigorosa. Cadeia para quem cometeu crime e nós temos que ir para cima do crime organizado. Veja, eu sou o único ministro da Justiça ameaçado pelo PCC, por quê? Porque nós fizemos o que tinha que ser feito e fomos para cima do PCC. E como é que nós não somos ouvidos, né? Não só eu, mas outros especialistas lá dentro do Congresso, sobre planos de políticas públicas relacionadas aí ao combate à criminalidade. Então existe esse ressentimento, né? Eu tenho colocado quando posso isso, e nós vamos, se nós não formos ouvidos e se forem aprovados temas que afrontam o que a lei prevê, nós vamos reagir. No Plano Penal Justo, por exemplo, tem uma proposta lá que é a seguinte: remissão de pena. Hoje o preso que estuda e trabalha, ele abate parte da sua pena. São acho que 3 dias de trabalho, abate um dia de pena. Está na lei. Ok. E é bom, que é o trabalho, para estimular o trabalho. Aí tem uma ideia lá no Plano Penal Justo que é assim, olha, mas e se no presídio que ele está não tem oportunidade de trabalho? Então nós temos que pensar numa remissão automática. Não, peraí, eu não concordo, né? Então, porque ele vai sair, só porque ele vai sair mais rapidamente da cadeia, e você oportunizar trabalho ao preso é uma política pública, custosa. Então não é uma questão que o preso tem um direito absoluto, a gente tem que caminhar lá. Mas aí vai abater a pena dele sem ele trabalhar? Para mim isso é um disparate. E tem que combinar com o Congresso. Se quer criar isso, tem que combinar com o Congresso. Manda um projeto, então, e aí a gente delibera. Agora, por criação judicial, que não fizeram, mas está lá no plano como uma proposta, não dá para concordar. É verdade, senador. Na semana passada a gente também destacou aqui, né, Gui, a questão de como é bom ter amigos, né, Gui? Toffoli anulando aí os processos contra o ex-ministro de Lula e Dilma, Antônio Palocci, né? A gente vê ainda a esquerda tentando, de alguma forma, destruir ainda o legado da Lava Jato e as consequências da Lava Jato, enfim. Quão grave é isso? Mais uma história, mais um episódio aí contra a Lava Jato. Essa faz parte daquela reação política, né? A Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela foi um marco no sentido de romper com um padrão de impunidade. Antes, no caso do Mensalão, já tinha acontecido. E ela, durante os 4 anos ali que eu estava à frente dela, na Justiça, pelo menos em primeira instância, acho que ela caminhou muito bem, né, com julgamentos sólidos, as provas eram robustas, e ninguém, em sua consciência, nega que a Petrobras e outras estatais elas foram saqueadas durante os governos anteriores do PT. Diretores nomeados, inclusive, pelo Lula, direcionavam valores para si mesmo, enriquecimento pessoal, e também para os partidos e para agentes políticos, que ou usavam em eleições ou se enriqueciam, né? Isso é um dado histórico. E aí tem aquela famosa frase, né? Os fatos são coisas teimosas. Então ninguém muda isso. Agora a gente tem uma reação política. Não é o Supremo como um todo, mas é parte do Supremo. E é o ministro em especial, que tem um revisionismo. E eu não sei nem qual que é a competência dele, competência no sentido judicial, para rever esses casos. Porque a origem disso era um pedido lá, que caiu com o ministro Lewandowski, quando ele era ministro, de obter acesso às mensagens que tinham sido hackeadas. Isso foi lá para o Supremo, daí o Lewandowski se aposentou, quem assumiu a relatoria foi o ministro Toffoli, e de repente isso começou a ser utilizado para anular processo em primeira instância, saltando todas as instâncias, as demais instâncias, eu não sei, eu fiz direito, né? 5 anos, fui juiz 22 anos, acho que eu entendo um pouquinho disso, e eu tenho dificuldade de ver qual que é a razão de competência para poder proferir essas decisões. Mas do ponto de vista político, é um desastre para o Brasil, não só pela injustiça dos casos individuais,
mas igualmente porque é a percepção de que o crime compensa. A impunidade voltou com tudo e nós caímos muito, né, no combate e na prevenção à corrupção. É culpa, na meu ver, principalmente de quem está sentado na cadeira do Planalto, porque é o ambiente gerado pelo Lula, né, de esvaziamento do combate à corrupção, de hostilidade à agenda anticorrupção, que gerou essa problemática, né? É claro que quem assina as decisões são outros, mas existe todo um clima hoje hostil ao combate à corrupção. Inclusive, agentes da lei foram perseguidos. É o caso aqui do ex-deputado Deltan, que teve o mandato cassado injustamente. É o caso do juiz Bretas, que está afastado, a meu ver, erroneamente. Espero que o CNJ reveja essa decisão. Tenho muita fé e esperança de que isso pode acontecer. Foi o caso dos embargadores lá do TRF da 4ª Região, que foram afastados injustamente, mas o próprio CNJ voltou atrás em seguida. E tentaram também cassar o meu mandato, né? Não conseguiram, não tinha causa jurídica para tanto, e tiveram realmente que recuar, mas existe esse ambiente de hostilidade. E aí você pensa, eu sou um delegado da Polícia Federal, ou eu sou um membro do Ministério Público, ou eu sou um juiz, e chega um caso de grande corrupção para mim, eu vou fazer o quê? Não, olha, eu quero esse caso longe de mim, porque eu vou fazer o meu trabalho e depois vou ser punido? Como é que fica? Então, esse é o recado que o governo Lula manda hoje aos agentes da lei, mas eu tenho fé que nós vamos conseguir mudar esse quadro a partir de 2026. Interessante sobre esse tema, Mari. Nós tivemos, por exemplo, a declaração do Vinícius Carvalho, que é o ministro da CGU, falando que a análise da Transparência Internacional sobre corrupção era conversa de boteco. Eu até brinquei aqui no dia que deve ter virado mesmo uma conversa de boteco, dependendo do que se bebe lá no Palácio do Planalto, porque o Palácio do Planalto trata a corrupção como uma conversa de boteco, como um jogo de futebol que aconteceu no final de semana, e a gente sabe muito bem para onde o Brasil está indo em relação a isso, né, senador? Cada dia pior. Agora, tem uma luz no fim do túnel para isso tudo? 26, nós temos que mudar o governo federal, né? Eu acho que a prova de que esse governo é um desastre completo, que foi um grande erro a reabilitação do Lula, está à vista de todos, e até nos temas da economia. Se imaginava que o governo Lula ia trazer de volta a prosperidade. Primeiro prometeu picanha, a picanha não veio. Depois falou em abóbora, depois agora até o ovo, né? O ovo está esse preço absurdo. Isso. E qualquer um que vai no mercado vê que a inflação de alimentos está descontrolada. E o governo não tem resposta. A percepção que a gente tem no Congresso Nacional hoje é que o governo acabou, no sentido de que ele não tem nenhum projeto ou proposta para o país. O único projeto que existe é a reeleição do Lula e de manutenção do poder. E talvez a punição, né, dos adversários políticos e com excesso em relação àqueles manifestantes do 8 de janeiro. Mas simplesmente você não tem uma pauta. Internacionalmente, o Lula chegou e disse que ia fazer, né, brilhar no palco internacional. Se aliou desde o início lá ao Maduro, né, ao Putin. Não conseguiu dar uma declaração favorável à Ucrânia, que foi invadida. Aliás, são 3 anos da invasão do Putin. E eu falo Putin, não falo Rússia. Do Putin contra a Ucrânia. Hoje, eu estive lá, eu vi a bravura daquele povo. E a minha percepção, assim, eles vão lutar. A independência, a soberania deles é irreversível, com ou sem apoio internacional. Claro que tendo apoio internacional é melhor, né? Então nós precisamos, não que o Brasil vai mandar tropa para lá, ninguém defende isso, né? Está muito longe o palco europeu, e eu creio que a Europa, sim, os demais países europeus são os imediatamente preocupados com essa segurança, é que tinham que ter atitudes mais firmes em relação a situação ali da Ucrânia. O governo americano agora está com uma posição ruim, né? Mas eu também tenho um pouco de dificuldade de criticar o governo americano por essa posição ruim, porque tá aí o Brasil, né? Então eu vou mas peraí, você é brasileiro e o Brasil está fazendo o quê, né, em relação a isso? Mas acho que é a posição ruim, considerando todo o papel que os Estados Unidos têm no globo, que é diferente do nosso, né, um papel mais modesto. Mas mesmo assim o Brasil poderia fazer mais. Então o Lula no plano internacional fracassou. No plano interno da economia é um desastre. Os juros estão lá em cima. A inflação está alta. As pessoas estão com dificuldade. A popularidade dele despencando, né? O comunicador, que dizem que é o do Lula, ele só comete uma gafe atrás da outra.
Esses dias eu estava falando umas coisas tão loucas lá que eu tive que ver um vídeo lá sobre ovo de ema, ovo de jabuti. Né? Aí a gente fica pensando, mas é comediante agora, né? Eu sei que o Zelensky era comediante e virou presidente. E o presidente agora nosso, o Lula, virou comediante, pelo jeito. Combate à corrupção esvaziado. Criminalidade organizada crescendo. E o grande problema, Mari, não é que a gente nunca teve esses problemas. A gente tem. Mas o governo não tem projeto. Reforma ministerial, né? A única coisa que se ouve do governo e é basicamente trocar 6 por meia dúzia para ter mais apoio político para a reeleição em 26. Então, os problemas da população estão longe. Não é que ninguém está pensando. O governo não está pensando nisso, não. É triste isso. Pois é, e dá para esperar. Eu até queria ver a opinião do pessoal que nos acompanha aqui também. Vão comentando no chat aí, né? O senhor falou, a grande expectativa ou esperança está lá para 2026, mas muitos queriam pedir já o impeachment de Lula, né? Inclusive para a manifestação de 16 de março. Tem muitas questões aí, muitas discussões sobre isso, não, porque agora a prioridade é PL da anistia, não é impeachment de Lula, uma coisa só vai vir depois da outra, enfim. Qual que é o seu posicionamento, né? É possível pedir impeachment de Lula já? Ou vai ter que esperar até 2026? E para essas manifestações mesmo, né? É possível ter mais de uma pauta? A gente vê tantos absurdos acontecendo. Ou vai ter que focar na anistia mesmo, no PL da anistia, tirar um problema de cada vez? Acho que as pessoas têm o direito de pedirem o que elas quiserem, né? Não somos nós que vamos definir especificamente essa pauta. Eu faço oposição ao governo Lula desde o primeiro dia e assim continuarei. A gente também tem as nossas pautas concretas. Então, a gente aprovou lá no Senado alguns projetos importantes na área de segurança pública e agora estamos trabalhando para aprová-los na Câmara. Havia um problema nessa última legislatura, nos últimos 2 anos, que a Câmara e o Senado tinham um certo embate entre os presidentes das duas casas, o Pacheco e o Lira. Então, muitas vezes se aprovava algo no Senado e ia lá na Câmara e ficava engavetado e vice-versa. Então, acho que isso vai mudar. Né? Então, não é que a gente também vai esperar 26 acontecer. A gente está acompanhando os projetos na Câmara. Tem um projeto para mim que é muito especial, que é do DNA dos criminosos, de coleta do DNA para fins de investigação, que a gente aprovou com folga no Senado. Creio que aprovaremos na Câmara. Estamos conversando, inclusive, com os secretários de Segurança. Aprovamos aquele caso do fim das saidinhas também. Foi uma das poucas coisas que a gente conseguiu fazer, porque o governo Lula se opõe a muitas medidas de avanço na segurança pública. Vou ter a felicidade, Mari, de provavelmente aprovar um projeto da minha esposa, que ela aprovou lá na Câmara, que mexe na composição de um órgão importante do governo para decidir a inclusão de medicamentos no SUS, né, para que sejam ouvidas as pessoas mais afetadas por uma decisão de incluir ou não incluir um medicamento ou um tratamento no SUS. Então, muda a composição da Conitec para colocar representantes com voz e voto no Conselho da Conitec para decidir sobre a inclusão desses medicamentos. Ela aprovou lá, mandou para mim, está lá, está tudo mais ou menos bem encaminhado para ser aprovado. Isso vai ser mais breve. Então, a gente está trabalhando, está fazendo nosso trabalho. Agora, os grandes avanços do país dependem muito do Poder Executivo, que ele quer acabar controlando a pauta nacional, a liderança, né? Nós somos um regime presidencialista. É o presidente que define, de certa maneira, o rumo que o país pode tomar. É muito difícil fazer isso no Congresso, porque ele é muito fragmentado. Enfim, vamos ter que esperar a troca desse governo. Espero que realmente isso aconteça. Eu, em 26, estou pensando, eventualmente, até em concorrer ao governo aqui do Estado. Porque a gente fica preocupado. O que pode acontecer no campo nacional. Dá até para fazer uma pergunta para vocês, né? Qual que é o pior cenário possível em 26? Deixa pro Gui responder. Olha, tinha um poeta aí da política que dizia que pior do que tá não fica, né? Mas eu acho que fica. Eu acho que fica. A gente tem que ter muito cuidado. E o que o senador falou sobre a fala do Lula em relação aos ovos, ali, voltando um pouco nisso, o Sidônio, que é o Sidônio Palmeira, que é o SECOM agora, é o cara mais preocupado ali naquele grupo que estava assistindo o Lula falar aquelas barbaridades, porque
ele, de todos ali, tem uns ministros ali que não querem perder o emprego, rir de qualquer coisa, né? Mas ele estava preocupado, disse, meu Deus, onde que esse cara está falando? Mas quem acompanha o Lula diariamente, a gente acompanha por causa do nosso trabalho, não é porque a gente queira, são frases assim sequenciais. Infelizmente, agora, eu acredito que o cenário, uma possível reeleição do Lula, certamente a luz no fim do túnel a gente não vai encontrar. Porque a tendência é piorar e muito. A gente vê o aumento do preço do ovo 40%, a carne já está estratosférica. Café também está um absurdo. E, aliás, o senador que tem faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária sabe o sofrimento que os senadores e deputados têm ali para tentar explicar para o povo o porquê desse absurdo. E a tendência é ser pior, aumentar ainda mais os preços, né, senador? Não, eu vou até dizer para o nosso ouvinte, a última vez que eu vim aqui serviram café e água, agora é só água. A coisa está tão pesada assim que o cafezinho aqui já foi cortado. Mas aquilo que eu falei, pior cenário possível, reeleição do Lula em 26. A nível nacional eu vou estar trabalhando para que isso não ocorra, não serei candidato a presidente, tem outras pessoas aí que estão se colocando, mas aí eu tenho que pensar o que acontece com o nosso Paraná, né? A gente tem que proteger o nosso estado de uma eventual reeleição do Lula, porque imagina se o PT consegue fazer um aliado aqui ou vincular as políticas do Estado com o do governo federal. Então, pode ser uma possibilidade que a gente vai ver lá mais adiante. Mas a gente tem que estar preocupado realmente. Espero que não consiga, porque a gente está vendo essa deterioração da popularidade que pode, de fato, levar a uma mudança em 26. Vamos ver se vai ser possível no campo da oposição nós temos uma disputa com um candidato, ou pelo menos se tiver vários candidatos que não seja fratricida. E por isso que eu acho que a gente que está no campo da oposição tem que ter presente o seguinte, o adversário hoje é o Lula. Eu tenho muitas divergências com outros que estão no campo da oposição, mas aquelas divergências, a meu ver, razoáveis. Ou até algumas divergências mais profundas, mas o momento agora é contra o governo federal. Para nós nos unirmos, eu acho que isso é essencial. E a gente poder olhar adiante, então. Bom, então pelo menos já escutamos aqui que a população do Paraná pode ter Sérgio Moro como candidato ao governo do estado. Eu até, inclusive, gostaria de perguntá-lo, né, sobre isso, porque a gente cobriu aqui muitas eleições no ano passado, né? A gente viu muito mais conflituosa do que costuma ser uma eleição municipal em Curitiba. A gente viu vários grupos da direita, alguns brigando entre eles, né? Então, centro-direita, direita ali em conflito. E a gente se questiona muito aqui também, né, Gui, sobre como deve ser o cenário para o Paraná no ano que vem, tanto no governo quanto os nomes para o Senado aí. Existem ainda alguns conflitos, digamos assim, a gente deve ver uma eleição parecida em alguns pontos com a que a gente viu nas eleições municipais em Curitiba, já que é capital do Paraná, aí, né, de vários grupos surgindo e muitas coisas a definir até a reta final? Eu acho que sim, tem muito tempo ali adiante. Eu, na verdade, estou focado no meu mandato do Senado, né? E essa decisão, se vou ou não concorrer ao governo, vai ser batido o martelo mais adiante. Mas tem esse foco de preocupação, né? Vamos pior cenário possível, Lula reeleito. E o Paraná como é que fica? Né? 2, a questão do aumento da criminalidade do crime organizado. E imagina se o Lula for eleito e essas políticas que eles têm de celas abertas comecem a se afirmar aqui no Paraná. Olha, eu creio que eu sou o adversário do PT no Paraná. Né? O Lula vem para o Paraná, ele fala mal de quem? Né? Fala mal de mim, tem um motivo de orgulho. Nas últimas vezes que ele veio. Graças a Deus não tem vindo muito. Mas as últimas vezes que ele veio, ele critica o senador Sérgio Moro. Ofende a todo momento. Tudo bem, eu não me importo com as palavras dele. Eu sei, né, do rancor, porque a gente cumpriu a lei no passado. Então eu sou esse adversário. Do crime organizado, criminalidade violenta, eu creio que eu tenho alguns predicados. Né? Fui juiz 22 anos. Tivemos casos contra o crime organizado. Ministro da Justiça, nós conseguimos reduzir a criminalidade com políticas robustas. Tanto assim que, infelizmente, tem essa ameaça. E claro que para o Estado precisa de muito mais do que isso. Precisa ter uma política de desenvolvimento econômico. Nós precisamos pensar na infraestrutura do Estado, que ela precisa melhorar muito, né, para escoar, inclusive, a produção do setor privado aqui paranaense, na área da agropecuária ou na área também
da agroindústria, que tem crescido muito, e da outras partes de inovação, mas a nossa parte logística está meio empatada, sem grandes avanços, a gente precisa melhorar isso aí. Então pode ser que a gente faça isso, tome essa decisão ali no futuro, construindo a nossa Fortaleza Paraná para proteger contra o que vem de fora. Mas a nível nacional eu também vou estar apoiando algum projeto, né, que possa ganhar o governo federal do Lula, porque eu acho que o país não aguenta mais 4 anos. Quem vão ser os candidatos? Não sei, porque são tantos, né? E aí quando eu pergunto, mas quem é? Daí se você não menciona um, aí já gera um problema com todos os outros. O próprio questão do Bolsonaro não sabe se ele vai concorrer ou não, ele disse que vai. Hoje ele tem um impeditivo legal. Isso eu acho que vai gerar uma certa indefinição maior até o próximo ano. Inclusive, a gente vê outros nomes, né, sendo tirados do jogo, digamos assim. Pablo Marçal agora, inelegível. A gente vê Caiado também, né, como provavelmente inelegível também para 2026. Não, né? acho que no caso do Caiado, existe uma ação de primeira instância e até já houve recurso. O próprio Ministério Público disse que é contra a inelegibilidade. Me parece que a ação é muito fraca, né? Extremamente fraca. Então, sinceramente, no prognóstico, ele se viabilizar a candidatura presidencial, ele quer ser candidato, oferecer o nome, não vai ter nenhum problema jurídico. Tem também, né, o próprio governador do Paraná, o Ratinho, que está querendo se colocar. Existe lá o governador Zema, existe o governador Tarcísio. Enfim, tem muita gente. Tem. E a gente fica do outro lado, né? Do outro lado só tem um nome, né? O problema no país é a insegurança jurídica, né? Que daí, às vezes a gente acha, não tem por que tirarem a pessoa do jogo, mas eles às vezes dão um jeitinho de tirar, né, Gui? Mas vai ser um debate interessante, tanto aqui a nível estadual quanto nacional. Como vocês mencionaram, são muitos candidatos. E como eu fiz essa observação, ao contrário do outro lado, porque se não for o Lula, ele mesmo não manda ninguém, né? Já sabe como é que é se mandar outra pessoa. O Haddad está cada vez pior ali, né? Taxade e tal. Então, acho que ele se prejudicou muito. O capital político dele perdeu muito, né? Ele perdeu muito capital político aí como ministro e os desastres econômicos. Que segue, né? Se a economia vai mal, é impossível você colocar o ministro da Fazenda. É o inverso da situação lá do Fernando Henrique Cardoso, né? Que todo mundo tinha como meio uma bola fora já da política, tanto que ele dizia que nem ia concorrer à reeleição para o Senado. Conseguiu, né, o cargo lá de ministro da Fazenda, implementou o Plano Real e aquilo jogou ele para a presidência por ser um plano bem sucedido, que hoje até me parece que o Lula quer destruir é o Plano Real. Já conseguiu lá destruir em boa parte a Lava Jato e hoje, pelo menos aquele tripé que a gente dizia do Plano Real, de controle da inflação, de controle da dívida pública, ele está abandonando por completo. Não sei qual que vai ser a consequência final disso, espero que o país vai resistir, né? Mas ele está abusando da sorte. Agora o Haddad não, é um ministro da Fazenda mal avaliado, que nem o Lula respeita, né? O Lula não respeita as políticas que ele defende. A própria ex-presidente aí, o presidente atual ainda do PT, né, vi falando mal do Haddad. Agora mudou um pouquinho, porque parece que vai para o governo, mas vivia falando mal do Haddad. Então, assim, se não tem o apoio do próprio PT, quem que vai apoiar? Os outros que não, a oposição que não. Talvez o Lula não seja candidato, né? Vamos ver como é que vai estar a questão da saúde, desses discursos sobre ovos de animais. A situação está difícil. Inclusive, em relação ao Haddad, a questão do plano safra, né, que nas linhas de crédito, as linhas operacionais tinham sido canceladas ali, parece que o Haddad nem ficou sabendo. Foi uma conversinha ali entre mais um problema de comunicação do governo em relação a isso. Depois o Haddad teve que correr lá na FPA para reorganizar a coisa. Mas é o Brasil, de vento em popa, é ao contrário, né, para um local que a gente espera que, de fato, o Brasil saia, e 2026 é uma porta para isso, né, Mari? Verdade. Esse é um ponto que ilustra bem a dificuldade desse governo. Todo mundo foi pego de surpresa pela suspensão do Plano Safra. Porque se você vai tomar uma decisão drástica dessa, pelo menos você deveria contatar primeiro o pessoal do setor, a Frente Parlamentar Agropecuária. Está acontecendo isso, teremos que suspender o Plano Safra por conta dessa contingência. Não, de repente, na sexta-feira, né, sai uma decisão bomba do governo e aí é que Deus nos acuda.
Aí parece que estão voltando atrás, né? Vão oferecer aí colocar mais 4 bilhões, não sei se isso é suficiente ou não, até a aprovação do orçamento da União. Mas tem que ter informação, não pode fazer na calada da noite tomar uma decisão que afeta a vida de milhares de indivíduos e sinaliza o desrespeito, né, ao produtor rural, à pessoa que trabalha lá no campo, né, e tem sido o grande motor da nossa economia. Não fosse a super safra agora, o Brasil ia cair em recessão já nesse primeiro semestre. A previsão é que entre em recessão no segundo. Mas se não fosse a super safra, e aí essa decisão, aí outros sinais de desrespeito, né? Eu fui no show rural lá em Cascavel. Pô, é a maior feira agropecuária aqui do Paraná e uma das maiores da América Latina. Parece estar perde em tamanho daquela AgriShow em São Paulo. E o governo mandou um representante de primeiro escalão. Tinha coisa mais importante para fazer, né? Eu fiz questão de ir lá, já tinha ido anteriormente, para prestigiar, né? E o Paraná, inclusive, tem toda essa pujança do agro. Então a gente tem que valorizar e esses gestos são importantes. Aí quando a oposição diz que o governo federal, o Lula, menospreza o agro, não gosta dos agricultores, gera essa insegurança jurídica, como lá está gerando no Paraná, Terra Roxa e Guaíra, suspende o plano safra de supetão. Volta atrás, tudo bem, está consertando, imagino que vai consertar, mas, enfim, é sinal de desrespeito e falta de comando. É um governo à deriva. Muito bem. Verdade. Acho que agora vai ser a hora da gente servir um café para o senador, Gui. Agora a gente que falhou dessa encerramos, vamos ter que servir um café. A gente não promete picanha, porque o presidente da República não entregou. Mas a gente promete que serve o cafezinho, né, Mari? Pois é, como a gente já estava tocando o programa, a gente nem ofereceu, a gente vacilou nessa, né, Gui? Vacilamos nessa. Vamos falar com o pessoal da Copa. Da Copa. Trazer o café para o senador. Mas foi uma alegria conversar com o senhor, ouvir suas análises aí muito importantes pra gente. O pessoal tá elogiando bastante no chat aqui. Não, obrigado. Do café foi uma brincadeira. Né? Foi um bom gancho aqui, né? Com certeza. Pode ser que me convidem para o almoço aqui, diz que vai ser ovo, talvez eu fique. Levar Ovo uns de pra pata. casa também, né? Ovo de ema, só Ovo de lá ema. em Brasília. Só lá. Mas foi um prazer, Mari, Guilherme, grande prazer estar com vocês aqui na Gazeta, no Entre Linhas, e estou sempre à disposição. Muito bom, que volte inclusive, mais Mari, vezes. todos os parlamentares que quiserem espaço aqui na Gazeta terão. O senador foi convidado, fez questão de vir presencialmente, a gente tem que deixar claro isso também. Às vezes nossa audiência pede, chama fulano, a gente convida todo mundo que quiser vir e falar sobre o Brasil, sobre projetos pessoais, está convidadíssimo, né? A gente ressalta aqui, senador, como nós já falamos também para o senador Eduardo Girão, que esteve online com a gente, convidamos parlamentares para falar sobre a denúncia contra o Bolsonaro, e eles se recusaram a falar, e tudo bem, aqui é liberdade de expressão, democracia. Agora, depois não dá para ficar reclamando que não tem espaço. O espaço está sempre cedido aqui, né, Mari? Sim, que bom que o senador aceitou o convite, veio, falou de todos os assuntos importantes aí, sem censura. Não, sim, a gente não tem receio de falar sobre as coisas. Tem alguns assuntos polêmicos, e às vezes até se entende, né, que politicamente o pessoal fica um pouco receoso de tratar, mas a gente tem que ter a transparência do mandato, da função, para poder responder as questões. Claro, quem ouve gosta ou não gosta das respostas, concorda ou não concorda, acho que faz parte aí do campo da divergência razoável dentro de uma sociedade aberta.